a pedir ao Senhor que renove a sua fé, a sua esperança, e que nessa noite, através da sua palavra, fale aos nossos corações. Senhor Deus de bondade e amor, graças te damos, Senhor Deus, te louvamos e te adoramos, glorificamos o teu nome, meu Deus, porque tu és o Deus da nossa salvação. Te pedimos, Pai Santo, vem renovar a nossa força, a nossa fé e a nossa esperança nessa caminhada contigo, Senhor. Torna-nos cada dia, Pai, homens e mulheres com o teu coração, em obediência, em amor, em gratidão, em fidelidade, Senhor. Acampa, Senhor Deus, os teus anjos ao nosso redor, dirige os nossos passos. A Deus, que nesta noite a tua glória ela seja presente, seja derramada sobre nós, esse poder, essa unção, essa graça. Traz alegria, Senhor, para o nosso coração, aviva a tua obra, Senhor. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração seja agradável na tua presença, Senhor, rocha minha, Senhor meu, Redentor meu. Fala, Deus, para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Diga para a pessoa que está do seu lado, que bom que você está aqui. Você escolheu o melhor lugar. Olha, irmãos, o texto que nós lemos, a leitura da palavra de Deus, no livro de Marcos, no capítulo 16, e o versículo 15. Esse texto, ele fala, a partir do versículo 14, diz: mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. E então ele disse-lhes: vão pelo mundo todo, e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Amém? Amém. Martinho Lutero, ele escreve uma nota que diz: eis aí um anúncio reconfortante também para nós. Eis aí um anúncio reconfortante também para nós, porque estamos incluídos nas palavras de Cristo, quando diz: vão pelo mundo todo e pregam o Evangelho a todas as pessoas. Esta é uma missão. Amém? Amém. Porque aqui estão incluídos e implicados todos os que ouvem essa pregação, onde quer que esteja, não importa quanto ou quão pouco seja, porque o mundo todo não é um pedaço ou dois, e sim todo mundo, todos os homens, onde quer que esteja. Olha, irmãos, o texto que nós lemos em Marcos 16:15, Jesus ali, ele está ordenando aquele seu discípulo a ir pelo mundo e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Quando nós paramos estudando esse texto e refletindo sobre esta ordenança de Cristo,
nós podemos entender exatamente o propósito pelo qual nós fomos escolhidos, pelo qual nós fomos chamados. E passamos a entender, irmãos, que essa é uma missão da igreja de Jesus Cristo aqui no mundo. É uma missão nossa. Precisamos entender que somos chamados a ser mais do que apenas frequentadores de cultos, frequentadores de igreja, mais do que apenas ouvinte da palavra. O nosso chamado, irmãos, é para sermos praticantes dessa palavra. Nosso chamado, irmãos, é para sermos agente de transformação na vida das pessoas. Amém? Amém. Olha que coisa maravilhosa que aprendemos aqui. Somos chamados por Cristo, nos tornamos discípulos dele, e agora ele nos capacita para nos tornarmos agora, além de soldados, somos capacitados pela palavra dele, somos transformados por essa palavra, e agora, cheio desta unção do Espírito Santo, nos tornamos agente de transformação na vida das outras pessoas, na vida do mundo, na vida das pessoas. Que coisa linda, irmãos! Somos promovidos no reino de Deus. Nós não podemos continuar como estamos. A palavra de Deus, ela nos capacita. A palavra de Deus, ela nos fortalece. Ela nos enche. O Espírito Santo de Deus é essa unção poderosa que nos reveste de poder. E aí somos promovidos de soldados, de servos, para sermos agora uma patente maior, agente de transformação na vida das pessoas, agente do reino de Deus. Olha que coisa linda. A gente precisa entender isso, irmãos. Somos testemunhas, irmãos, desse amor incondicional de Deus na vida das pessoas. As nossas vidas começam por nós. Foi o amor de Deus, esse Deus que nos amou primeiro, que nos chamou, que nos escolheu. Aleluia. No livro de João, capítulo 15, versículo 16, ali na parte A vai dizer, Jesus vai explicar dizendo: vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para ir, para queimar e dê frutos. Jesus não escolheu para que nós ficássemos no banco, sentados, só ouvindo. Não. A nossa salvação, o nosso chamado, na escolha de Cristo por cada um de nós, existe um propósito de nos tornar agente de transformação na vida das pessoas. Por isso ele diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a todas as pessoas, a todas as criaturas. Amém, irmãos? Amém.
Nós podemos, irmão, diante desse texto, aplicar essa mensagem para nossas vidas, com aquilo que o Evangelho nos tornou, discípulos de Jesus Cristo, agente de transformação do reino de Jesus Cristo, do reino de Deus aqui na terra. E a primeira lição, irmão, que aprendemos é que devemos ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Jesus Cristo, que ele guia, e fazer exatamente aquilo que ele está pedindo, que ele está nos ordenando. Idem. É uma ordem. A igreja, ela é o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina que devemos fazer todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É uma coisa fantástica, né? Quando a gente começa a entender a nossa missão como servo, como discípulo, como esse agente de transformação na vida das pessoas. Como igreja, nós precisamos preservar essa unidade, conservar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. Por quê? Escrevendo a Efésios, Paulo diz, está no capítulo 4, e no verso 4, que há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual foste chamado é uma só. Amém? Jesus, ele ordenou: pregue o Evangelho a todos. A todos. E essa, irmão, é a missão da igreja: é levar a mensagem da salvação a todos sem exceção. Mas isto requer o quê? Obediência. Isso requer o quê? Coragem. Isso requer o quê? Ousadia. A gente precisa entender que fomos chamados para sermos esse agente de transformação e multiplicar no reino de Deus. Amém? Amém. Por isso, irmão, é que nós, no final do nosso culto, sempre citamos aquele trecho, aquela frase que diz: ide por todo o mundo, ou ide na paz de Cristo. Não é isso? Ide na paz de Cristo, sejam corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens, servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Não é assim, irmãos? Essa é uma mensagem encorajadora de Cristo para nós. Nós não vamos só. Nós agora, cheios desse poder, nós somos revestidos pela sua graça. E por isso ele diz: ide na paz de Cristo, sendo corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servir ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo, e nós dizemos: aleluia. Não precisamos mais de nada, só precisamos ser obedientes a Deus.
Evangelho e fazer discípulos para Jesus. Na segunda lição, irmãos, que aprendemos com essa mensagem é que essa palavra, esse Evangelho, ele nos transforma em esse agente multiplicador desta graça. Amém? E cheio desta graça para a salvação dos perdidos. Mateus 28, 19, falando também da grande comissão, vai dizer ali na parte dele: portanto, vão e façam discípulos. Portanto, vão e façam discípulos. Aqui Jesus está ensinando que não é apenas falar. Amém? Amém. Fazer discípulos é algo mais. Você precisa gastar mais do seu tempo. Você precisa, como diz o filho, gastar mais da sua vida por amor a Cristo. Fazer discípulo, irmão, não é só pregar. Fazer discípulo, irmão, você precisa ensinar. Você precisa orar junto. Você precisa acompanhar. Aleluia. Olha, todos aqueles que creem, aceitando a Jesus, eles precisam de um tempo. Amém? Amém. Aqueles que aceitam a Jesus, aqueles que creem em Cristo, eles precisam de um tempo. E é necessário que você invista esse tempo para ensiná-los, para orientá-los, para que eles tenham uma vida também transformada pelo poder desse amor, pelo poder desse Espírito Santo. E esta é a nossa missão. Amém, irmãos? Não é só pregar, não é só ensinar, mas a gente precisa acompanhar. Precisa gastar tempo. A missão não termina quando alguém aceita Jesus. A missão da igreja, a partir dali é que ela começa. Fazer discípulo. Isso é, começa a partir dali o discipulado. Amém, queridos? E a terceira lição que aprendemos com essa mensagem é que nós fomos chamados para fazermos a diferença. Mateus, capítulo 5, versículo 13, a parte vai dizer, olha o que Jesus diz: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurar? Não servirá para nada. Misericórdia, irmãos. A gente precisa, irmãos, ser esse sal. A gente precisa ter esse sabor. A gente precisa, irmãos, fazer a diferença como cristão, como crente, como igreja do Senhor Jesus. Isso significa, queridos, que devemos ser diferentes. Como assim diferente, pastor? Nós precisamos, irmãos, transformar o ambiente aonde nós estamos, irradiá-lo com esta luz. Precisamos brilhar no meio das trevas. Precisamos, irmãos, ser uma
influência para aqueles que nos vê, para aqueles que nos ouvem, para aqueles que trabalham conosco, para aqueles que estão dentro da igreja conosco, dentro da nossa família. É isso que Jesus está nos ensinando. Chamados, escolhidos para fazermos a diferença nesse mundo, nessa terra. Amém? Nós precisamos irradiar o nosso redor e influenciar as pessoas, trazendo esse sabor, iluminando as trevas com a luz da verdade, que é Jesus. Que todos vejam que Jesus está em nós, que Ele habita em nós, com as nossas atitudes, o nosso jeito diferente de ser. Esse amor que muda tudo. É sobre ele que nós vamos falar. A quarta lição é que o amor é a chave para abrir os corações fechados. Oh, glória a Deus! João 13:35, Jesus fala, olha só as palavras de Jesus: com isto todos saberão que são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Amém. Prova de amor maior não há. Prova de amor não há maior do que aqui. E Jesus deu por cada um de nós. E ele diz: olha, todos vão saber que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Uns aos outros. Podemos dizer, irmão, que o amor é o distintivo do cristão. Amém? Olha só como é interessante. Você, soldado, você foi promovido dentro dessa mensagem a ser um agente transformador da vida das pessoas. E agora Deus chega e diz que o amor é a chave para abrir o coração das pessoas, dos corações fechados, libertar aqueles que estão com os corações fechados. E agora, como agente, você tem um distintivo, e esse distintivo é a marca do cristão, é o amor. É o amor que liberta, é o amor que cura, é o amor que transforma, é o amor que salva, é o amor que leva para o céu. Aleluia. O amor é a chave, irmãos, para abrir os corações fechados. Jesus mesmo diz: todos saberão que são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Por isso, o amor é o distintivo do discipulado cristão. Você ensinando a amar, as pessoas se tornarão amáveis. As pessoas se transformarão, se libertarão, porque aprenderam a amar. Amar a Deus, amar o próximo. Devemos sim amar uns aos outros como Cristo nos amou. Precisamos estar dispostos, irmão, a servir com humildade. Ei, humildade.
Precisamos reconhecer a necessidade do próximo. Precisamos nos preocupar e cuidar das necessidades físicas das pessoas, das necessidades emocionais e também espirituais. Lembramos aqui das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 13. Aleluia. Sem amor não há cristianismo. Capítulo 13, Paulo faz referência ao amor dizendo: ainda que você fale a língua dos homens e dos anjos, se não houver amor, nada disso importa. Paulo está dizendo: olha, não importa quão espiritual você possa ser, se você não tem esse dom, se você não tem esse dom, você está perdido. Sem amor, irmãos, não há cristianismo. Amém? Amém. Todas as religiões que não amam a Deus, que não priorizam a Deus e que não amam o seu próximo, está muito distante, irmãos, de ser algo que agrada a Deus. Porque Deus é amor. O seu filho é amor. Cristianismo, irmãos, é amor. E sem ele, nada faz sentido. Aleluia. Aqui da lição de um texto que a mensagem ela nos ensina é que, como igreja do Senhor Jesus Cristo, precisamos estar unidos em meio às diferenças. Hebreus 10, 25, o apóstolo Paulo, ele nos adverte dizendo: não deixemos de nos reunir como igreja. Não deixemos de nos reunir como igreja. Estão pregando vários tipos de evangelho. Muitos estão achando que podem ficar em casa e de ser independente. Muitos acham que não precisam vir mais para a igreja se reunir, ter essa comunhão. Mas isso, irmão, mostra claramente que há uma razão para a qual nós somos chamados a cultuar, a nos reunir como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus. Há um motivo, há um propósito de Deus. Aleluia. Isso é uma cilada do diabo. Ser crente em casa, ser crente independente, vir à igreja o dia que quiser, sem compromisso com a obra do Senhor. Precisamos dar testemunho, irmãos, do amor de Cristo. Aleluia. O amor de Cristo que há entre nós. Amém? Amém. Aleluia. A nossa maneira, irmãos, de viver, falar, agir, é o nosso testemunho. É esse testemunho que vai transformar o mundo.
Esse testemunho que vai transformar as pessoas pelo poder do Evangelho, pelo poder desse amor. Aleluia. Eu não sei se vocês estão atentos ao que o Senhor está falando, e eu tenho me preocupado muito com isso. Muitas vezes até fico pensando, Senhor, será que eu não estou transmitindo essa mensagem? Será que a igreja não está entendendo? Será que as pessoas eles não estão entendendo? Mas precisamos, irmãos, como igreja do Senhor, estarmos unidos em meio às diferenças. Há um propósito para que a gente congregue, para que haja essa comunhão, para que possamos viver como o povo de Deus. Precisamos dar esse testemunho do amor de Cristo, que nos alcançou, que nos escolheu, que nos chamou, que nos libertou. Amém? Amém. E essa lição, irmãos, é que nós precisamos, em meio às lutas, em meio a tudo isso que nós estamos vendo, o desânimo, a falta de coragem, muitos paralisados sem querer ir para a igreja, mas nós, igreja do Senhor, nós recebemos dele esta missão de ir e de pregar o Evangelho e de proclamar a salvação através desse Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho que vai nos levar para o céu. Nós não podemos abrir mão, queridos. Podemos ser poucos, mas com Deus nós somos mais do que vencedores. Não abra mão da palavra de Deus. Não abra mão daquilo que é verdadeiro em Cristo Jesus. Aleluia. Lucas 4, 18 vai dizer assim, e eu finalizo aqui essa mensagem com este texto de Lucas que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ei, o Senhor está falando com você, igreja. Está falando com você que ouve, você que veio através da internet essa mensagem.